Diz aí, podemos orar nesse lugar, Senhor. Fala-nos com aquilo que precisamos, com aquilo que queremos. Senhor, faz a tua vontade, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com vontade. Aleluia. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria, né? Estarmos na presença do Senhor, nessa oportunidade que nos foi concedida. Eu venho tributar ao Senhor graças, honra, glória por essa oportunidade, pela vida dos pastores, né? Pastor Paulo, pastora Marli. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Agradecendo, né? Por esse fôlego de vida que Deus tem nos concedido na noite deste dia. Só de nós estarmos de pé na presença do Senhor já é um milagre. Só de nós estarmos aqui já é um milagre. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Se você veio para adorar, você adore. Se você veio para buscar, você busque, porque o dono da bênção já está na casa. E ele fala comigo e contigo: o que queres que eu te faça? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Em Mateus 11:28 vai dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aleluia. Só na presença do Senhor você encontra o jugo suave e o fardo leve. Só aqui você encontra renovo. Só aqui você encontra graça. Só aqui você encontra o Espírito Santo de Deus, que te consola nos momentos de dificuldade. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Deus fiel. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Versículo 3. Todos acharam? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os Astarotes, e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orai por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram a água, e derramaram perante ao Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram: ali pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. E ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus. Israel, que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel o cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. O Senhor deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, e os filisteus chegaram a pelejar contra Israel, trovejou e o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus,
Deus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram em Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram abaixo de Bet-Car. Então tomou uma pedra e pôs em Mispa e chamou o nome dela de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, igreja, poder sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui estamos falando, de uma palavra onde muito conhecida é. O título dessa pregação vem dizer que é Deus vai restaurar o que foi perdido. Oh, aleluia. Você crê nessa palavra nessa noite? Você crê que Deus vai restaurar o que foi perdido na tua vida? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Para entender um pouco, irmão, temos que voltar um pouco aqui na palavra. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, vai dizendo: e os filhos de Eli eram filhos de Belial, pessoas perversas sem utilidade, e não se importavam com o Senhor. Aqui estamos falando de dois sacerdotes, os filhos de Eli, Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eles eram filhos de Belial porque estavam em desobediência ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. No período da lei, irmão, teria que o sacerdote, você levava o sacrifício e o sacerdote ele apresentava ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas como estava ali, como estava Finéias, ou filho Finéias ali, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, de qualquer maneira, levando de qualquer maneira as oferendas, aquilo que era entregue, para eles entregarem ao Senhor. Onde entregava na mão deles, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, eles tiravam a parte dele e entregavam qualquer coisa para o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eles estavam no caminho mau, eles estavam de qualquer maneira e não estavam agradando Deus Todo-Poderoso. No período da lei, o sacerdote, ele era diretamente aquela pessoa que entregava o sacrifício ao Senhor. Mas foi quebrado esse paradigma, louvado e engrandecido após a morte de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora você diretamente tem acesso ao Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você não precisa de uma pessoa intermediária para adoração. A adoração é tua. Você leva ao Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas como você tem entregado a adoração ao Senhor? Será que é 10%? Será que é 20%? Será como está chegando a tua adoração ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Não é Glória a Deus. Nós vamos agradar o Deus Todo-Poderoso. Não é com 10%, não é com 20%, não é com 30%. Quando você estiver na presença do Senhor, dê o teu de melhor para Ele. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Só Ele é o Deus que pode fazer o impossível acontecer na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque achamos que vamos só estar na igreja, é o suficiente. Não. Vamos só fazer essa oração rápida, já é o suficiente. Não. Nós temos que melhorar o jeito de servir. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja do século 21 tem perdido a essência, irmão. Tem perdido o jeito de adorar. Tem perdido o jeito de servir. Estamos vendo declínio acontecer no dia de hoje. Porque não é de qualquer maneira. Nós vemos aí lugares que têm escandalizado, lugares que estão fazendo de qualquer maneira a obra do Senhor e acha que Deus está se agradando, e acha que Deus está se alegrando. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando você entregar para o Senhor, entrega o teu de melhor, entrega a melhor adoração, entrega o melhor louvor, entrega a melhor oração, porque quando Deus entregar na tua mão também, Ele vai entregar o de melhor e vai surpreender aqueles que não acreditam em você. Glória, aleluia. Eles estavam fora da presença, fora do caminho, estavam fazendo a obra de qualquer maneira. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Deus não escolhe
Glória a Deus, aleluia. Onde quer que você esteja, eles têm que te reconhecer como homem e mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ainda que tentarem te caluniar, ainda que tentarem te perseguir, ainda que falarem mal de você, o teu advogado é o Senhor. Ele advoga tuas causas. Não se preocupe, porque toda língua forjada contra ti não prosperará, diz o Senhor dos exércitos. Glória. Aleluia. Você pode sentir essa presença aí? Você pode sentir essa presença nessa noite. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus advoga a minha e da tua causa, onde nós estamos em integridade e retidão perante a presença do Senhor. Deus, Ele quer um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus, Ele quer um povo louvado e engrandecido que seja o nome do Senhor, que se rende a Ele, que renuncia a Ele. Um homem e mulher de Deus, forjado caráter e personalidade, formado em Cristo. Oh, aleluia. Não é qualquer adoração, não é qualquer louvor, não é de qualquer maneira. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos visto, irmão, o pecado ele tem se alastrado, e o pecado quando se alastra ele parece uma doença. Ele vai tomando, ele vai consumindo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, até o ponto de você não ter mais força para estar na casa do Senhor, até o ponto de você não ter mais força para orar, até o ponto de você não ter mais força de estar em comunhão com Deus Todo-Poderoso. Meu Deus. Aleluia. E é lançada a profecia. O Senhor fala agora contra a casa de Eli. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 2 versículo 29, Deus vai falar que vai exterminar aquela descendência pecaminosa. Deus vai tirar do meio aquela descendência que está de qualquer maneira. Deus vai falar que a espada vai descer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Onde estão de qualquer maneira, estão achando que Deus só tem amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus também não vai deixar você escandalizar e ficar de qualquer maneira na presença dele. Glória a Deus, aleluia. Agora a palavra é lançada, a espada vai descer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estão achando que é de qualquer maneira, estão achando que é só fazer de qualquer jeito, estão achando que está agradando a Deus no pecado, estão achando que agrada a Deus fazendo de qualquer maneira. Deus agora vai descer a espada na casa de Eli. Oh, aleluia. E agora o povo está enfrentando uma guerra ética, uma guerra moral, uma guerra de personalidade e identidade perante a presença do Senhor. Eles não sabem mais quem é o Deus deles. Eles não sabem mais quem eles são. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Uma hora está no mundo, uma hora está na igreja, uma hora estou na casa, outra hora estou no mundo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E não é dessa forma que agrada o Deus Todo-Poderoso. É na renúncia, é na oração, é no jejum, é na busca, é no monte, é se separando. Não é de qualquer maneira que você vai agradar ao Deus Todo-Poderoso. Glória, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Quantos vai e vem, irmão? Parece ioiô. Uma hora está na igreja, uma hora está no mundo. Se entristecer por causa do irmão. Se entristecer porque o pastor caiu. Se entristecer por causa disso e aquilo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus não chama para ser covarde. Deus não chama para ficar de qualquer maneira. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus fala comigo e contigo. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Glória a Deus. Quando eu paro para olhar o pecado do meu irmão, vou ficar pelo meio do caminho e vou estar deixando de avançar aquilo que Deus tem lá na frente para mim. Pegou isso para a tua vida? Sim. Quando eu paro para olhar o que o irmão está fazendo, o que a igreja está errado, o que a pessoa está deixando de fazer, eu deixo de alcançar aquilo que Deus tem lá na frente para a minha vida. Aleluia. Deus tira a família de Ló de Sodoma e Gomorra. O que ele fala para eles? Não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Quem ficou lá atrás?
a mulher de Ló. E ele fez o quê? Ele continuou. Oh, aleluia. Se você se preocupar com o teu irmão, se você se preocupar com o teu marido que não está nem indo para a igreja, se você se preocupar com a tua esposa que não está buscando, você vai deixar de fazer aquilo que tem que ser feito perante a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque quando nós olhamos o pecado em nossa volta, nós queremos também olhar, não, mas o irmão está fazendo, mas aquilo está acontecendo, mas está errado. Irmão, Deus não chamou cada um para ser cabeça, Deus chamou cada um para fazer diferença. Deus não chamou um povo para ir todos para o reino do céu. A palavra vem dizendo que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Louvado e engrandecido o chamado, eles vão voltar, vão retroceder, vão desanimar. Os escolhidos vão ficar até o final. Os escolhidos vão ficar na adversidade. Os escolhidos vão ficar no meio do processo. Os escolhidos vão ficar quando tudo estiver desmoronando. Porque a confiança está em Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus é a pedra de esquina angular. Eita glória! Sabe o que é a pedra de esquina angular? Era a pedra mais antiga que é colocada como coluna, com um alicerce no canto. Louvado e engrandecido o apóstolo Paulo, ele vem mencionando Jesus como uma pedra de esquina angular. Jesus é a base da minha e da tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tudo vai desmoronar, mas se a base for Jesus, você vai ficar de pé, você vai adorar, você vai glorificar, você vai agradecer, porque a base é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque quando eu coloco o ser humano como base na minha vida, eu sou tendencioso a desanimar, eu sou tendencioso a desistir, eu sou tendencioso a ficar pelo meio do caminho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vejo muitas pessoas, meu marido é minha base, a minha esposa é minha base, o meu filho é minha base, mas se a tua esposa te deixar, a tua base vai cair. Se teu marido te abandonar, a tua base vai cair. Se teu filho ir para as drogas e te abandonar, a tua base vai cair. Mas se Jesus estiver na tua vida, você vai permanecer de pé, independente daquilo que você estiver passando. Aleluia. Jesus tem que ser a base da nossa vida, o centro de tudo. Glória a Deus. Jesus tem que ser o nosso socorro bem presente no meio da angústia. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu tenho 1 ano e 7 meses à frente do ministério. Pela misericórdia de Deus, Deus me chamou para ser pastor presidente da Assembleia de Deus Porta Formosa na Vila Nilson. Irmão, no período mais difícil da minha vida é que Deus me chamou para fazer a obra e estar em frente da obra. Aonde que, no momento que eu mais precisava de ajuda, agora eu vejo quem eu mais amava, agora padecendo de uma enfermidade. Meu pai agora entra num hospital, morando comigo, congregando comigo. Antes de eu estar à frente da obra, nós estávamos juntos. Antes de eu estar de frente, ali conversávamos, ali tínhamos uma vida com Deus, estávamos em comunhão o tempo todo. E agora ele entra no hospital, começa a ficar padecendo da enfermidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O rins agora não está quase mais funcionando. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali eu vendo ele cada vez mais piorando, irmão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E pedindo a Deus por um milagre, pedindo a Deus para Deus curar, pedindo a Deus para Deus fazer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E saía daquele hospital entristecido, abatido, mas chegava, não deixava um dia de abrir igreja, não deixava um dia de orar, não deixava um dia de fazer. E pessoas vinham pedir oração, pedir conselho. Você mesmo quebrado, mesmo doendo, você não deixava de fazer aquilo que tinha que ser feito. Aleluia. Mas quando chegava em casa começava a chorar. Quando chegava em casa batia tristeza. Quando chegava em casa perguntava ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo? A gente, muitas das vezes, Deus não vai fazer na tua vida, mas vai fazer através da tua vida para aqueles que precisam. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E naquela correria, irmão, mais de 4 meses no hospital, mais de 4 meses naquela situação. E ele falava comigo, quando eu sair daqui a gente vai estar junto. Quando eu sair daqui a gente vai fazer a obra junto. Quando eu sair daqui nós vamos estar unidos e focados no
propósito. Mas temos que entender o propósito de Deus na vida de cada um. No meio do processo, Deus vai te preparar para grandes coisas. No meio da adversidade, Deus está forjando teu caráter, tua personalidade. Oh, Espírito Santo da verdade. Aleluia. No meio do processo, Deus está te maturando, irmão. No meio da dificuldade, Deus está forjando tua personalidade. De homem e mulher de Deus valoroso na presença do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E agora eu vejo um cenário totalmente desfavorável. Aleluia. Ele entra em coma. Quando eu chego naquele hospital, eu vejo uma cena que eu nunca queria ter visto na minha vida. Eu vejo agora ele padecendo em coma. E quando eu estava do lado dele, falando com ele, orando, ele mesmo em coma, estourou uma veia na cabeça dele, né? Teve um AVC hemorrágico. E quando eu falava com ele, eu orava, ele começava a chorar. Ali eu creio que Deus estava preparando o melhor para ele. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Às vezes a nossa luta são tão grandes, os processos são tão grandes. Às vezes você está esperando o teu milagre acontecer, a tua vitória chegar. Mas se não for aqui, vai ser lá, irmão. Se não for aqui, Deus está reservando lá o melhor para mim e para a tua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Dó que doer, mas faça o que Deus te mandar. Continue na caminhada. Não desista no meio do processo. Não desista quando tudo diz que não na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ali passou-se mais uns dias, né? E Deus veio a recolher ele e chamar ele. E antes disso, o pastor me passou algo e falou: ó, Deus está preparando, passando o bastão da mão dele para a sua mão, para você dar continuidade naquilo que estaria com ele. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vai doer, vai ser difícil, mas vai forjar o teu caráter, vai forjar a tua personalidade, vai dizer que você é homem e mulher de Deus no meio do processo. É assim que nós somos forjados, é na fornalha, é na dificuldade, é nas pancadas, é nas pedradas. É assim que Deus está te formando o teu caráter, irmão. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não vai ser só papinha não, não vai ser só palavra de conforto não. Vai ser momento de crise que Deus está te forjando. Vai ser no meio do processo que Deus vai estar te dando estrutura. Glória a Deus. Aleluia. Eu iniciei naquele ministério. E ali Deus falando comigo desde o começo que ali ia ser porta de resgate. Só chega quebrado, só chega necessitado, só chega quem realmente não tem força. Aí Deus envia os afastados, os drogados, os alcoólatras, quem está na prostituição. E eu, o tempo todo eu queria correr dessa responsabilidade de ser pastor. Sabe por quê, irmão? Porque o pastor ele não pode falar: você vai me pedir oração, eu não posso falar para você, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou entristecido, deixa para amanhã. Não, o pastor, independente do momento que ele estiver passando, ele tem que ser solidário e fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Meu Deus! Ser pastor, aleluia! Na internet só falando bonitinho, não tem problema, não tem dificuldade não. Ser pastor é cuidar. Ser pastor é no momento bom e no momento difícil você está lá orando pela ovelha, você está estendendo a mão. Quando a ovelha deixa de ir para a igreja, você vai lá, está procurando, está orando, está ali se importando. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O pastor ele é forjado no fogo, irmão. Já viu como a espada é forjada? A espada ela coloca no fogo intenso. Daqui a pouco joga água, daqui a pouco martela, daqui a pouco joga no fogo de novo, daqui a pouco vai martelando até que uma forma. É assim na minha e na tua vida. Deus vai te martelando, Deus vai te colocando no fogo, Deus vai te colocando no processo até você tomar forma do jeito que Ele quer que você esteja. Glória! Coisa linda, Jesus. Aleluia. E quando tu pensa que as pessoas vão ficar do teu lado, as pessoas te abandonam. Quando tu pensa que vai chegar para te ajudar, daqui a pouco está saindo. Quando fala, vou estar do teu lado, irmão.
Já pode ficar com o pé para trás, que tu já sabe que vai vir bomba. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não, pastor, estou do teu lado. Não, pastor, vou caminhar contigo. Não, pastor, vou te ajudar. Daqui a pouco está se afastando. Daqui a pouco está abandonando. Irmão, a mesma crise de identidade que o povo daquela época estava passando era o mesmo que hoje em dia as pessoas passam. As pessoas entram na presença do Senhor, mas não sabem se elas querem ficar. É verdade. Sabe por quê? Porque é estreito, é espinhoso. Sabe por quê? Porque dói, tem processo, tem luta, tem dificuldade. Aí tem que pensar: vou recuar, vou desanimar, vou desistir, vou fraquejar. É melhor ficar no mundo do que ficar na igreja de qualquer maneira. Esse é o pensamento mundano, irmão. Mas aquele que tem um caráter e personalidade formada em Cristo, ele permanece na dificuldade, ele permanece na dor, ele permanece na afronta, ele permanece na perseguição, ele permanece nos momentos bons e nos momentos difíceis. Aleluia. 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 E agora o povo está enfrentando uma batalha muito grande contra os filisteus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ofni e Finés vão com a arca para a guerra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas você não entra na batalha de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que você vai guerrear. Não é de qualquer maneira que você vai estar confrontando. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A batalha naquela época era uma batalha de luta entre homens e posse daquilo que eles tinham. Mas a nossa batalha hoje em dia não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa batalha é contra a potestade principal, contra as hostes espirituais da maldade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas como é que eu guerreio contra o inimigo? É ser revestido, ser revista de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Eu não entro em batalha sem estar preparado. Verdade. Às vezes a pessoa vai falar: ora por mim, jejua por mim, ora, faz isso, faz aquilo, vou por mim. Mas se você estiver desconcertado, irmão, você vai entrar no fogo? Você vai entrar na batalha? Você vai entrar no processo da pessoa? Você tem que estar forjado, tem que estar preparado, tem que estar alicerçado, tem que estar na busca, no revestimento, no jejum, na oração, na constância. Não é de qualquer maneira que você entra na batalha. E Ofni e Finés estavam errados perante a presença do Senhor. Estavam de qualquer maneira. E eles entram com a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. E era levada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas agora os filisteus, eles começam a ganhar terreno, eles começam a ganhar, eles começam a botar os filhos de Israel para correr. E ali Ofni e Finés, eles padecem naquela peleja. E a notícia vai até o seu pai, até Eli. Ele está sentado numa cadeira. E agora ele recebe a notícia que os seus dois filhos morrem na guerra. Eli, ele cai para trás, bate com a cabeça e ele morre naquele instante. E a esposa de Finés, que estava grávida, quando ela soube daquela notícia, no mesmo instante ela teve dor de parto. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nasceu seu filho e ela padeceu. E aquela linhagem pecaminosa foi retirada da face da terra. Mas aí eu quero te dizer uma coisa: o nome daquele menino era Icabô. Foi-se a glória do Senhor. O que você quer na sua vida? Icabô ou Ebenezer? O que você escolhe? Icabô ou Ebenezer? Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é que a pessoa fica dessa forma? Como é que fica da forma do Icabô? É quando eu faço de qualquer maneira. É quando eu estou ali adulterando, pecando e agindo de forma que não agrada ao Senhor. Mas como é que eu levo o Ebenezer na minha vida? Quando eu estou em integridade, retidão, quando eu estou em integridade buscando o Senhor, onde eu se humilho, quando eu vou errar, eu se humilho para reconhecer que eu sou falha, onde eu reconheço o Deus Todo-Poderoso, onde eu sou justo, onde eu sou fiel, independente do momento.
momento que eu esteja passando. Aleluia. Glória. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, é o Deus que nos sustenta, que nos dá força no meio do processo. Verdade. Obrigado, Deus. Deus, Ele nos sustenta, Glória a porque Deus. Ele sabe que nós somos limitados, nós somos falhos, somos pecadores, mas quando reconhecemos o nosso pecado, tem graça chegando para a tua vida, tem perdão chegando para a tua vida, tem mudança chegando para a tua vida, tem coisas novas chegando para a tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Reconheça o Senhor nos momentos de crise. Aleluia. Glória. Para cada coisa Deus tem uma solução. Aleluia. Se é por fome, Ele é o pão que desceu do céu. Graças a Deus. Se é por sede, Ele é a fonte de água viva que me alimenta e te alimenta nessa noite. Se é a porta de emprego, Ele é a porta. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se você está preso, Ele é advogado dos advogados. Se você está com causa na justiça, Ele é o juiz dos juízes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Ele virá montado num cavalo branco, dizendo em sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Deus lindo. Então a arca é levada, Ofni e Finéias morrem naquele processo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas quando levam a arca para os filisteus, agora a peste vai tomando aqueles homens, eles vão sendo atingidos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, ao ponto daqueles homens ficarem com hemorroida, ao ponto daqueles homens ficarem enfermos e não ver solução. Agora nós temos que entregar o que não é nosso, agora nós temos que devolver essa arca, porque está nos abatendo, está vindo contra as nossas vidas. O que é teu, irmão. O que é teu, o diabo não toma. O que é teu, Deus preparou para a tua vida, e ninguém pode ficar com aquilo que Deus entregou na tua mão. Às vezes a pessoa está preocupada: vou perder meu carro, a pessoa está se destacando, estão fazendo isso, estão fazendo uma coisa da minha vida, estão isso, estão aquilo. Irmão, o que é teu, Deus está preparando para você. O que é teu, Deus está preparando. O que é teu, Deus não vai deixar ninguém tocar, porque Ele já entregou na tua mão. Aleluia. Quem crê nessa noite? Levanta a tua mão. Levanta a tua mão que eu quero profetizar na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus está preparando um milagre novo para a tua vida. Deus está preparando coisa nova para a tua vida. Deus vai te dar o melhor. Se você for fiel a Ele, se você renunciar, se você entregar as tuas causas na mão dEle, Deus está preparando o melhor para a igreja. E Deus está preparando homens e mulheres de Deus para entregar nessa noite. O que é seu é seu. O que é seu ninguém vai tomar. E agora aqueles homens estão padecendo de hemorroida, estão ficando enfermos, estão desesperados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E agora os filisteus devolvem a arca. E ali Deus está preparando um homem de Deus para poder tomar o lugar daqueles que estavam fazendo a obra de qualquer maneira. Deus está preparando Samuel. Samuel agora ele entrega ao Senhor o seu de melhor. Samuel, ele com sinceridade e busca, ele está entregando o seu de melhor, a melhor adoração, o melhor louvor, a melhor oferta na mão do Senhor. E ali os inimigos ficam baratinados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Onde estiverem contra a tua vida, onde estiverem falando mal de você, onde estiverem te perseguindo, você entrega no Senhor, entrega para Ele, porque Ele vai fazer o de melhor. Ele fala comigo e contigo: nessa peleja tu não terás que pelejar, eu pelejarei por vós, diz o Senhor dos Exércitos. O inimigo ele não vai poder contra a tua vida, o inimigo ele não vai poder contra a tua casa, o inimigo não vai poder te atingir, porque Deus está te separando como coluna, Deus está separando a tua vida, Deus está forjando, Deus está te dando estrutura, e Deus está te revestindo com as artimanhas do maligno nessa noite.
E agora o povo, ele prevalece, porque o povo reconheceu que deveria tirar aquilo que estava demais da sua vida. E pedir a Deus para colocar o que estava faltando. Glória! Eles tiraram os falsos deuses. Eles tiraram as falsas adorações. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós temos que tirar aquilo que está pesando na nossa vida nessa noite. Nós temos que tirar o que está demais, atrapalhando a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Aí fala assim: estou levantando deuses estranhos. Muitas das vezes nós levantamos deuses estranhos na nossa casa. Quando nós levantamos, e a primeira coisa que nós fazemos é pegar no telefone. Muitas das vezes oramos e lemos a Bíblia 10 minutos, mas ficamos mais de uma hora na televisão e no celular. É verdade. Verdade. Sabe que a prioridade é dele, né? E nós entregamos tão pouco para ele. O necessário não é 10%, o necessário é você estar por completo, de coração quebrantado e contrito na presença dele. Às vezes nós queremos bênção, queremos vitória, mas nós temos entregado tão pouco perante a Deus. Verdade. Misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Nós tiramos, irmão, pouco tempo para ler uma Bíblia, para orar, às vezes nem fazemos, mas às vezes para se entreter, né? Às vezes para ficar numa série, numa televisão, às vezes para ficar no filme, às vezes para ficar numa notícia que não vai nem te melhorar a tua vida, às vezes para você dar ouvido a coisas que não vão edificar a tua vida. Você perde muito tempo, mas para tirar o tempo de Deus, muitas das vezes nós não fazemos o necessário que tem que ser feito. Então, quando o povo reconheceu que verdadeiramente eles teriam que voltar para o caminho que Deus escolheu para a vida deles, Deus foi fiel e justo e fez os seus inimigos caírem por terra. Glória a Deus. E para finalizar, no versículo, capítulo 7, no versículo 12, vai dizendo: então tomou Samuel a pedra e pôs em Mispe e chamou o seu nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, irmão. Porque Deus te manteve de pé até hoje. Você passou por muitos processos na tua vida, muitas desilusões, muito sofrimento, muitas decepções, muita pedrada, muitos processos. Mas até aqui Deus te conservou de pé. Até aqui Deus te manteve na presença do Senhor. Até aqui Deus te deu vida e esperança para dias melhores. Glorifique o nome do Senhor por esse dia. Glória a Deus. Glorifique por tudo que Ele te proporcionou até hoje. Oh Espírito Santo da verdade. Araimante decanta, arabandara sub. Chamando e decanta, arabandara sub. Aproveite, irmão, a oportunidade de estar servindo ao Deus Todo-Poderoso. Aproveite a oportunidade de você estar na presença dEle. Aproveite a oportunidade dEle ter tirado o lamaçal do pecado para fazer você de nova criatura, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aproveite aquilo que Deus te deu nessa noite. Vamos ficar de pé, meu? Vamos estar orando. Aleluia. Louvando para finalizar. Quem sentiu do Senhor está vindo aqui à frente para